bom dia! Que bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Amém? Faz cara de crente aí para quem está perto de você. E diz para essa pessoa: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Como é bom ver você aqui. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Marcos capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, que eu acredito ele era conhecido assim, mas depois ele ficou Simão curado de lepra. Simão leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês. Os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro, eu garanto, que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém ou não amém? Até aqui está ótimo. Sente. Você tem liberdade para glorificar o Senhor. Você lembra daquela passagem bíblica que conta a história, olha para cá, que conta a história do jovem rico, aquele jovem rico conhecido, de muito prestígio, que tinha muitos bens, muitas posses, que se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: bom, só tem um que é bom e é o Deus, porque ser bom é relativo, né? Ser bom é relativo, né? Nem Jesus foi bom o suficiente para algumas pessoas, porque a maioria decidiu matá-lo. Você é bom até o dia que você atende às demandas. No dia que você diz não, você já deixa de ser bom. Jesus disse: só há um bom, que é Deus. E Jesus falou: olha, cumpre os mandamentos. Ele disse: tudo isso já tenho feito desde a minha infância, desde garoto. Tenho sido bom filho, tenho sido fiel, tenho sido obediente, tenho cumprido com todas as coisas. Jesus disse: falta-te uma coisa. Olha para cá, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e vem me seguir, e tu terás um tesouro no céu. E aquele jovem foi uma das poucas pessoas que saiu da presença de Jesus entristecido, decepcionado, chateado, porque Jesus o confrontou em uma situação na sua vida e denunciou que tudo aquilo que funcionava na sua vida só funcionava porque ele tinha dinheiro, e que o grande amor da sua vida
eram as suas posses, seus bens, seu dinheiro e sua fortuna, mas que de verdade ele não amava a Deus, que de verdade ele não queria Deus, ele queria uma religião. É diferente de querer Deus. Por que eu estou tocando nesse assunto se a história que nós acabamos de ler é outra? Porque eu tenho certeza que na vida de muitos que estão aqui hoje, existe na sua vida uma sensação, ou a sensação de Deus está dizendo para mim e para você: falta-te uma coisa. Olha para cá, diz aí para quem está do teu lado: falta-te uma coisa. Sabe, você acha que está tudo certo, você acha que está tudo bem, você acha que você está voando, e Deus está dizendo: ei, calma, falta-te uma coisa. E todo mundo aqui, se tiver consciência, vai entender e saber que você não está no nível que Deus espera que você esteja. Você vai entender, todos nós aqui vamos entender, que nós estamos muito distantes de viver a expectativa de Deus para a nossa vida. Aí eu pergunto a você nessa manhã de domingo, olha para cá, olha para mim, eu pergunto a você: você já se fez uma pergunta? Você já se perguntou como seria a minha vida se eu vivesse uma fé em outro nível? Pergunte aí para quem está ao seu lado: irmão, como seria a sua vida, sua trajetória, seus relacionamentos, sua vida profissional, seus sonhos, se você vivesse uma fé em outro nível? Como seria a sua vida? Amém ou não amém? Eu preciso que você se faça essa pergunta. Olha para cá, eu preciso que você se faça essa pergunta. Eu preciso que você se faça essa pergunta: como seria a minha vida, meus sonhos, meus projetos, meu casamento, minha família, meus filhos, se eu vivesse uma fé em outro nível? Porque é disso que esse texto, que essa narrativa histórica fala. Olha para cá, olha para mim, de uma mulher que decidiu viver em um outro nível de fé, em um outro nível de adoração, em um outro nível de relacionamento com Deus. Essa mulher chega numa casa que repleta de homens, é uma reunião de homens, na mesa só estão homens ali sentados, e essa mulher, olha para cá, ela invade a reunião. Olha para mim, ela invade a reunião, ela interrompe ali o assunto da reunião, e quando ela invade aquela reunião, ela traz com ela um perfume muito caro. Olha para mim, ela traz um perfume que é um nardo raríssimo, um perfume de grande valor. E aí eu cheguei aqui hoje pela manhã pensando nisso, e eu resolvi perguntar para os meninos ali: ei, pesquisa na internet para mim quanto é que custa hoje o perfume mais caro do mundo. Você acha aí no seu celular, na internet, quanto custa hoje o perfume mais caro do mundo? Dá para colocar no telão, filho? Dá? Tem que esperar? Quanto custa o perfume mais caro do mundo? Está ali. Ele custa $215 mil. Hoje, o perfume mais caro do mundo custa $215 mil. Ali perto de R$1 milhão. R$1 milhão é o perfume mais caro do mundo. Será que o perfume que essa mulher quebrou o vidro, derramou o perfume sobre Jesus, lavou seus cabelos, será que o perfume dessa mulher estava nesse nível aí? Porque na época era o perfume mais caro que existia naquele tempo e naquela época. Então ela chega e derrama aquele perfume, e isso causa uma revolta, isso causa uma indignação. As pessoas ficam revoltadas, os homens ali, ninguém tinha feito o que essa mulher fez, ninguém nunca pensou em fazer o que ela tinha feito, então os homens ali ficam indignados e revoltados, e dizem: isso é incoerente, isso é irracional, isso não tem sentido, a gente poderia pegar o dinheiro desse perfume e distribuir para os pobres. E aí, faz sentido ou não faz? Amém? A maioria de nós iria pensar do mesmo jeito. A maioria de nós iria pensar do mesmo jeito. A gente podia pegar o dinheiro desse perfume, R$1 milhão. Quantos pobres não daria para ser ajudados, né? Não poderiam ser ajudados. Então eles ficam indignados, achando que Jesus também vai
E o Senhor diz assim: deixai-a. O Senhor parte em sua defesa. Deixai-a. Vocês não estão entendendo. Sabe por que vocês não estão entendendo? Porque vocês vivem num nível de fé e ela vive em outro nível de fé. Vocês não estão entendendo, porque vocês têm um nível de relacionamento comigo e ela tem outro nível de relacionamento comigo. Você está me ouvindo? Olha para cá. Olha para mim. E aí eu pedi para Deus: Deus, me mostra o que é, olhando para essa passagem bíblica, o que é viver em outro nível de fé. Então eu separei algumas coisas aqui. Viver em outro nível de fé, olha para cá, olha para mim. Viver em outro nível de fé é quando não há timidez. Alguém está me ouvindo? Quando não há timidez, quando no seu coração existe um espírito de ousadia. Existem momentos que você tem que ficar calado. Existem momentos na minha vida e na sua que Deus diz assim: cala a tua boca, se tranca no teu quarto e vai colocar o rosto no pó e me clamar. Ou nunca aconteceu com você? Existiu momentos na minha vida, e numa situação às vezes de afronta, que Deus falou assim: fica quieto, fica calado, não faz nada, deixa que eu estou agindo na tua causa, deixa que quem vai te defender sou eu. Já existiu muitas, olha para cá, situações que Deus manda você ficar calado, mas em outras situações nem eu e nem você podemos ser tímidos. A Bíblia diz que os tímidos, mas existe um sentido para essa palavra no original: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não são pessoas encabuladas no seu temperamento, não. São aquelas pessoas que têm a oportunidade de falar e não fala, que tem a oportunidade de fazer e não faz, que tem a oportunidade de mudar uma situação e não muda, que tem a oportunidade de repreender uma situação e não repreende. São aqueles que estão inseridos na sociedade, sabe? É aquela irmã que tem um salão de beleza e o salão dela está bombando, mas ela não coloca louvor, porque as clientes dela não gostam. Então, mulher, bota um pagode aí, bota um funk aí, negócio de louvor, as clientes não gostam. Então ela fica tímida, porque ela não tem nem coragem sequer de falar do amor de Jesus para as suas clientes. Vê as clientes ali com a vida destruída, amargurada, e salão é um lugar onde rola muita fofoca, meu amém. Aqui não tem ninguém assim. Aqui não tem ninguém assim. Mas salão, onde tem manicure, onde tem um monte de coisa, rola uma fofoca, meu amigo. E quando uma sai, as outras ficam falando da que saiu. Olha para cá, olha para mim, olha para mim. E ela tem ali a autonomia para mudar aquela atmosfera, para mudar aquele ambiente, para falar de Jesus, para impactar a vida daquelas pessoas que chegam ali, mas ela não faz, porque a vida dela é tomada por uma timidez. Alguém está me ouvindo aqui? Sabe aquele jovem que está aqui na faculdade, ele tem medo de falar, e às vezes o professor fala uma aberração, e na aula lá da faculdade todo mundo fala, é a maior bagunça, todo mundo pode falar, mas ele tem medo de falar. Pastor, se eu falar eu vou ser perseguido, se eu falar eu vou sofrer perseguição aqui na faculdade. Então ele fica ali infiltrado como um agente secreto, e ele não muda a vida de ninguém, ele não consegue impactar a vida de ninguém, ele não ora por ninguém, ele não é usado por Deus para curar ninguém, nem para expulsar o demônio de ninguém. Ele não tem obras, não tem resultados. É a timidez, é a autoridade que falta na hora de repreender uma situação que precisa de repreensão. Diz assim: Deus não te deu espírito de timidez, mas de ousadia. Ela não teve preocupação ela já sabia que iriam falar dela, ela já sabia o que iriam reclamar, ela já sabia, mas ela tinha que fazer, e ela foi lá e fez. Amém ou não amém? Diz aí: o que você tem que fazer, você vai lá e faz, com força,
que você tem que fazer, você vai lá e faz. Se for para repreender, repreenda. Se for para profetizar, profetize. Não tenha vergonha, você que tem uma confecção, que tem uma empresa, de pegar seus funcionários todo dia pela manhã e dizer: gente, antes do dia de serviço aqui, nós vamos ler uma passagem da Bíblia e nós vamos fazer uma oração aqui para Deus abençoar o nosso trabalho, para Deus abençoar o nosso dia. São poucos que fazem isso. Não, pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar. Ai, para baixo da égua com essa conversa. Olha para cá. Olha para mim. Olha para mim. O que custa ler um salmo? O que custa fazer uma oração? Oração é conversar com Deus, é falar com Deus. Senhor, abençoa nosso dia, nosso trabalho. Senhor, abençoa nossa família. Senhor, repreende toda a perseguição do inimigo. Abençoa a vida de cada um. Você vai estar impactando a vida dos seus funcionários. Você vai estar sendo usado por Deus para a vida deles. Mas você tem uma loja, você tem uma empresa, você tem uma padaria, você tem um comércio, e você não faz nada disso, e acha que só estar aqui no domingo me ouvindo é o suficiente. Se você trabalha com equipe, chame sua equipe para orar. Amém ou não amém? E eles vão ver a quem você pertence e a quem você serve. E eles vão entender que em certas situações você não vai entrar. Isso já cria um freio, irmão. Você está me ouvindo? Olha para cá, olha para cá. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha para cá. Segundo lugar. Segundo lugar. O que é viver a fé em outro nível? Primeiro, não seja tímido. Viver a fé em outro nível é quando não há preocupações com o julgamento dos outros. Amém? Viver a fé em outro nível, baseado nessa revelação de Deus aqui, nesse fato histórico, nas verdades espirituais que existem nos bastidores do texto. Viver a fé em outro nível é quando não há preocupação com o julgamento dos outros, porque vão apontar você. E se você mora numa rua e você começar a melhorar de vida, vão dizer que você está roubando. Você sabia disso? Ou você está roubando ou você está vendendo droga, porque as pessoas não mudam e não querem que você mude, elas não alcançam, elas não querem que você alcance. Olha para cá, olha para mim. E aí eu vejo um monte de crente preocupado com o julgamento das pessoas. Se você se recusa a ir fazer o que você sempre fez, que é estar lá num pagode, aí uma amiga liga para você e diz: bora para o pagode hoje. Não, mulher, não vou mais não, estou servindo a Deus, estou na igreja. Deixa de ser besta. As pessoas começam a falar de você, porque a sua fé e a mudança na sua vida começa a incomodar, e você vai incomodar muita gente ainda, meu irmão. Você está me ouvindo? Muita gente vai se incomodar com as bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Esteja preparado para isso. Você pode glorificar o Senhor por isso. Olha para cá, olha para mim, olha para mim. Muita gente vai se incomodar, viu? Vai dizer: como é que pode? O que foi que aconteceu? E você vai dizer: foi Deus. Foi Deus. É Deus na minha vida, é Deus na minha casa, é Deus no meu casamento, é Deus na minha família. Não de se preocupar, porque, sinceramente, irmão, não adianta a gente querer viver a vida agradando a gregos e troianos. Não adianta querer viver a vida agradando a todo mundo. Aquela mãe que faz de todo tipo de sacrifício para agradar os filhos, e no final ela ainda não é boa, eles ainda não reconhecem. É aquela esposa que faz de tudo para agradar o marido e ele ainda fala dela. Sempre vai ser assim, irmão. E a gente fica sempre chateado, magoado por aquilo que as pessoas falam, e o inimigo usa a boca das pessoas, a língua das pessoas, para nos atingir.
A maioria das mágoas que a gente carrega com a gente estão relacionadas a algo que alguém falou, que alguém disse. Maldita a hora que eu casei com você. Maldita a hora que eu tive esse filho. E a gente sempre fica impressionado com o que os outros fazem, com o que os outros dizem, e preocupados com o julgamento, porque vão apontar, porque vão falar. Quem quiser falar, que fale. Quem quiser julgar, que julgue. Eu sei quem eu sou na presença de Deus, e a minha preocupação primordial não é agradar os homens, é agradar a Ele. Você está me ouvindo? Glorifica o Senhor. Diz aí para quem está perto de você: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mais forte: coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. O que é viver a fé em outro nível? Olha para cá. Viver a fé. Vamos ver se vocês estão. Peraí, fazer um teste com vocês aqui. Agora é a hora. Quero fazer um testezinho aqui básico. Em primeiro lugar, o que é viver a fé em outro nível? Como é? Pronto. Segundo lugar, o que é viver a fé em outro nível? Primeiro lugar é o quê? Primeiro lugar é não se abaixar diante da timidez. Segundo lugar é o quê? Segundo lugar é se botar Deus em primeiro lugar. Amém. 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 Terceiro lugar, o que é viver a fé em outro nível? É quando não há reservas. Amém? Diz aí para quem está perto de você. É quando não há reservas. É quando não há dificuldades. Olha para cá. Tudo é uma dificuldade. Quando é para Deus, principalmente. A gente dá jeito para tudo, a gente dá nó em pingo d'água para tudo nessa vida. Você quer comprar um celular caro, saiu aí o iPhone 14, vou vender o que eu tenho, vou vender não sei o que, vou fazer não sei o que, mas eu tenho que ter esse celular, e dá nó em pingo d'água e compra. Mas se o pastor pedir uma oferta de R$20 para continuar as obras aqui, que é pesado, aí a pessoa diz: não posso. Não dá, vai faltar o dinheiro do pão, vai faltar o dinheiro do Uber, minha situação não dá. É a famosa má vontade. Chega no horário em todo canto, bate o cartão na empresa lá no horário certinho, mas no culto que começa domingo pela manhã às 8h30, só chega às 9h. E não é porque houve um imprevisto, não é porque houve um empecilho qualquer, um engarrafamento, furou um pneu, quebrou o motor do carro, não. É o hábito de chegar atrasado para Deus. Tem pontualidade para tudo, só não tem pontualidade para Deus. Sabe? E para tudo tem uma dificuldade. Às vezes a dificuldade, o pastor, numa quinta-feira, o pastor chama a igreja para vir para frente, e tem uns 50 que fica lá atrás e não vem. Então, o pastor chama, vem mais para frente, pessoal, vem mais para cá, para ficar um perto do outro, uma brasa perto da outra é melhor, vem mais para frente. Aí algumas pessoas vêm, mas a maioria fica lá. Se a gente não consegue obedecer nas pequenas coisas, imagine nas coisas mais complexas. Um pedido que o pastor faz, a gente não consegue atender, será que a gente vai atender um pedido mais difícil de Deus? Alguém está me ouvindo aqui? Às vezes, irmão, o culto é cheio de má vontade, a gente tem que encarar aqui, tirar leite de pedra, vencer barreiras aqui, porque o povo não glorifica, porque o povo é gente com a mão toda dentro da boca, que roendo as unhas, viajando nos seus pensamentos, e roendo as unhas aqui. Chegar em casa, o marido pergunta: foi que o pastor pregou? A pregação foi: o pastor prega bem, a pregação foi maravilhosa, impactou minha vida. O que foi que o pastor pregou? Sabe que eu não me lembro? A atitude, muitas vezes, quando vivia lá no mundo, lá torcendo pelo Ceará, pelo Fortaleza, ficava lá: leão, leão, leão. Aí o time fazia o gol, o cara. Aí na igreja, não, para que esse povo grita? E Deus é moco? Não.
Para que essa zoada? Não. Está repreendido. O nosso louvor, sabe quando um time faz o gol no final de um campeonato, no segundo tempo, aos 45, que a torcida vai lá e... O nosso louvor precisa ser melhor e maior do que isso. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Não tem reservas para Deus, não tem dificuldade para Deus. Olha para cá, não tem obstáculo para Deus. Se marcar vamos marcar qualquer dia uma praia, pessoal, passar o dia numa praia. O ônibus chega aqui 7h30 da manhã, 6 horas tem gente aqui. 6 horas tem gente aqui, irmão. Aí vamos marcar uma consagração, 5 horas da manhã, vai ter umas 20 pessoas. Uma vez na vida, mas a maioria vai dizer, não dá, não posso. Sempre para Deus é assim. Sempre para Deus é de qualquer jeito. Alguém está me ouvindo? Diga isso. Não tenha reservas. Ainda vai chegar no melhor ainda. Ainda vai chegar no melhor. O que é viver a fé em outro nível? O que é viver a fé em outro nível? É aquela que você resolve que tudo o que você tem que fazer para Deus tem que ser o melhor. Ela não traz qualquer coisa, ela não separa qualquer coisa, ela não é mesquinha. Diz isso, não seja mesquinho. Mais forte, não seja mesquinho. Então ela não traz qualquer coisa, ela não faz qualquer coisa, ela não separa qualquer coisa, ela traz o melhor, e ela está passando um recado. E quando você faz isso, quando você faz o melhor, você está passando um recado no mundo espiritual. Você está dizendo para o mundo espiritual, você está dizendo para o inferno, você está dizendo para os anjos, você está dizendo para Deus: Deus, nada na minha vida é mais importante do que o Senhor. Deus, nada na minha vida é mais importante do que o Senhor. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, eu te louvo por tudo que o Senhor fez, te louvo por tudo que o Senhor tem me dado, te louvo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, mas eu garanto para o Senhor, o meu carro não é mais importante do que o Senhor, o meu patrimônio não é mais importante do que o Senhor, o meu dinheiro não é mais importante do que o Senhor, porque tudo que tenho, tudo que sou, o ar que eu respiro, cada batida do meu coração, eu devo a Ele. Quem me dá fôlego de vida é Ele, quem não deixa faltar na minha mesa é Ele. Alguém pode glorificar o Senhor por isso? Dá para comprar uma casa com esse perfume, dá para comprar um carro com esse perfume, dá para dar para os pobres o dinheiro, mas ela não tem reserva. Ela está dizendo assim, ó, se eu tivesse um carro, eu estava derramando o carro aqui, se tivesse uma casa, era a casa que eu estava derramando aqui. E os outros dizem, mas não precisa disso. Mas é porque eles vivem num nível e ela vive no outro. Alguém está me ouvindo? Ela vive num nível e eles vivem em outro. Eles vivem no nível da maioria. A maioria pensa assim. Esse é o nível da maioria. Ela vive no nível de poucas pessoas. São poucas pessoas que vivem no nível que ela vive. Amém? Agora, sabe uma coisa que é interessante? E eu quero que você guarde essa lição no seu coração. Se você puder anotar aí, você anota. E você vai lembrar disso para o resto da sua vida, que eu vou lhe dizer agora. Porque no decorrer da sua trajetória, o que eu vou lhe dizer agora vai fazer sentido. De um jeito ou de outro vai fazer sentido. É que o cerne dessa questão se resume à frase que Jesus diz assim: os pobres vocês sempre terão com vocês. Essa condição de pobreza humana é algo que sempre vai existir. Nos países mais ricos do mundo, na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, existem pessoas pobres, moradores de rua, pessoas que vivem que dormem em centros de albergues. Os países mais ricos do mundo tem gente pedindo esmola na rua. E essa condição humana, Jesus não é que ele desejou isso, não era vontade de Deus, mas essa condição humana, os pobres vocês sempre terão com vocês.
Nunca vai se acabar a pobreza no mundo, é algo que sempre vai existir. E você me pergunta por quê, pastor? Por causa do livre-arbítrio. Simplesmente isso. Você sabe quem mais sofreu ao criar o homem e dar a ele o livre-arbítrio, o direito de ser livre, o direito de pensar, de raciocinar, de fazer suas escolhas, tomar suas decisões, o direito de escolher entre o caminho da bênção e o caminho da maldição. Você sabe quem foi que mais sofreu? Foi Deus. Porque quando Deus criou o homem, Ele não queria máquinas, Ele não queria androides, Ele não queria um exército de robôs adorando a Ele, servindo a Ele, tudo seguindo uma programação. Não, Deus criou o homem livre para ele pensar, para ele adorar a Deus com o seu coração, com o seu pensamento, com o seu raciocínio, e ele decidir amar a Deus ou não amar, querer Deus ou não querer. Olha para cá. Você só ama a Deus se você quiser, você só crê nele se você quiser, você só serve a Deus se você quiser. Se você quer estar aqui, você está aqui. Se você quiser se levantar agora e entrar num cabaré, ninguém vai te impedir disso. Se você quiser se levantar agora e entrar num bar e encher a cara, ninguém vai te impedir. Se você quiser entrar no seu carro agora e cheirar uma fileira de cocaína, ninguém vai te impedir disso. Sabe por quê? Porque Deus te criou livre e Ele te deu o livre-arbítrio para você fazer suas escolhas e tomar suas decisões. Deus quer a verdadeira adoração, Deus não quer a religiosidade, Ele quer a verdadeira intimidade, Ele não quer o evangelho pragmático. Olha para cá, olha para mim. Deus deu o livre. Quem mais sofreu foi Ele. Você como pai, eu e você como pai, você está ali cuidando do filho a vida toda, protegendo a vida toda, você compra a roupinha adequada. A menina quer vestir uma roupa que não é roupa de adulto. Não, filha, você vai vestir a roupa de criança, você ainda é uma criancinha. Você cria o filho como ó. Aí um dia ele cresce e ele começa a fazer suas escolhas, tomar suas decisões, e ele diz para você: mãe, a senhora é ultrapassada, mãe, a senhora é do tempo do ronca. Lembra dessa expressão, tempo do ronca? Não sei nem o que é isso, mas não tinha isso, né? Tempo do ronca. Pai, seus conselhos, pai, o senhor entende do seu tempo, da sua época, o senhor não entende mais agora. Aí ele começa a fazer escolhas e tomar decisões, e a partir desse momento, suas preocupações aumentam. Amém ou não amém? Confere ou não confere? A partir desse momento, suas preocupações aumentam. Com quem ele anda? Aonde foi que ele foi? O que é que ele está fazendo? Você começa a desconhecer, porque ele começa a esconder coisas de você. Ele fala para o amigo, ela fala para a amiga, mas para você ela não abre o coração, você que é mãe. E aí você começa a se preocupar, porque a primeira coisa que eles fazem quando crescem, enquanto eles são pequenos, a gente tem que sair escondido de casa. Amém ou não amém? Quem aqui já teve que sair escondido de casa? A gente tem que sair escondido de casa. Engana o menino ali, fica com ele ali, que eu vou pegar o carro, que eu vou sair. Se o menino ouvir o barulho do carro, ele sai gritando atrás de mim. Se ele perceber, ele me vê com a chave na mão assim, ó, com a chave na mão, ele fica ali, eu vou para cá, ele vai atrás, eu vou para a cozinha, ele vem atrás, Aí depois que cresce, irmão, ele não quer mais nem andar com você, ele não quer mais nem conversar com você, ele se tranca no quarto. Se ele sair para comer uma pizza com você, ele fica o tempo todo no celular, e nem olha no olho do pai, nem olha no olho da mãe. Depois que cresce, muda, e é aonde você começa a se preocupar, e a sua alma se enche de pavor, porque você perdeu o controle sobre ele. Alguém está me entendendo aqui? Quem mais sofreu foi Deus, que sabe quais são as escolhas que o homem ia escolher: adorar o inferno, adorar as trevas. Hoje existe no Brasil inteiro a igreja de Satanás. Pode ter certeza que hoje tem gente lá adorando o inferno, Lúcifer. Quem mais sofreu foi Deus, em saber que muitos países e nações iriam adorar deuses estranhos e iriam sofrer as consequências, porque o mesmo Deus que nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o direito de colher o que a gente planta, de ser responsável pelas nossas decisões. Então, uma das situações que sempre vai existir pobreza no mundo, é porque algumas pessoas querem. Olha, eu já tentei tirar muitas pessoas da rua, eu já fiz sopão para muita gente ali como é o nome, meu Deus?
no centro da cidade, já fiz na Praça do Ferreira, já fiz na... Já fiz muitos sopões, levava à igreja, fazia sopão, e ali tinha um monte de gente, a gente pregava, tudinho se convertia. No outro dia estava outra igreja batista lá, pregava, ele se convertiu também, a mesma turma. No outro dia estava outra igreja, pregava, ele se convertiu, todo mundo também. Quando você chegava para um e dizia assim: vem cá, arranjei um canto para você trabalhar, arranjei um canto para você viver, vai ter dormida, vai ter roupa, vai ter tudo lá, e você vai trabalhar lá. Você quer? Não queria não, deixa eu ficar aqui na rua mesmo, deixa eu ficar aqui na rua mesmo. Você está me ouvindo? E você tem que respeitar a pessoa que quer viver na rua e quer ser morador de rua, você tem que respeitar. Alguém está me ouvindo aqui? É o livre-arbítrio. Quem mais sofre com isso? Deus, porque não nos criou projetados para o sofrimento, Deus nos criou para a gente ser feliz. Amém ou não amém? Mas olha o conceito aqui, gente. Quando Jesus diz: os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez um gesto de boa vontade comigo, ela veio me honrar, ela veio me adorar, e ela me adorou com o que ela tinha de melhor, com todos os recursos da vida dela, com anos que ela juntou dinheiro, ela resolveu me adorar assim. E vocês querem se opor? Os pobres vocês sempre terão convosco, ajude-os quando puder, ajude-os quando tiver oportunidade. Mas aí tem um princípio aqui: eu posso ajudar os pobres, mas eu tenho que honrar primeiro a Deus. Diz aí: você ajuda os pobres, mas você honra primeiro a Deus. Fala forte, fala com força. Você ajuda os pobres, mas você honra primeiro a Deus. Você está me ouvindo? É isso que essa mulher fez, é isso que ela nos ensina, é o recado que ela está passando no mundo espiritual. Sabe aquela história que você vê sempre? Algumas pessoas, ixi, eu já ouvi muito, olha para cá, eu já ouvi muito isso. Pastor, eu peguei o meu dízimo, e comprei todo de cesta básica. Eu fiz uma boa coisa e você não fez nada. Você não fez nada, cara. Você não fez nada. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas o princípio é que você pega o seu dízimo, que não te pertence, pertence a Ele. Você não pode se apropriar do que não é seu. Você não tomou a decisão de entregar a vida para Jesus? Você não tomou a decisão de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Você não está aqui dizendo que você serve a Deus? Ou é uma mentira? Ou é uma farsa? Se você serve a Deus de verdade, o dízimo não pertence a você, pertence a Ele. Por isso que a Bíblia diz: trazei todos os dízimos. Eu devolvi. Você não está devolvendo, você está devolvendo o que não lhe pertence. O meu dízimo não é seu, é do Senhor, não pertence a você, é do Senhor. Por isso que não pode pegar, não pode tocar, não pode mexer. É uma manifestação de adoração e de honra o teu dízimo. O teu dízimo adora e honra ao Senhor. Então eu posso até comprar 10 cestas básicas, dependendo da minha condição, mas eu não posso fazer isso sem honrar primeiro ao Senhor. Eu tenho que honrar o Senhor em primeiro lugar, e depois eu ajudo os pobres. Você está me ouvindo? Eu honro o Senhor. Pastor, peguei meu dízimo e distribuí para o pessoal pobre. Você não fez nada. Não adianta você querer fazer assistencialismo. Esse tipo de assistencialismo é para aparecer. Esse tipo de assistencialismo é assistencialismo de fariseu, que quer se amostrar. O crente de verdade, ele faz para ninguém ver, ele faz para ninguém saber. E ele vai lá e honra primeiro a Deus, e depois que ele honra o Senhor, e Deus manifesta bênção sobre a vida dele, ele vai lá e ajuda as pessoas que estão ao seu redor. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Olha para cá e diz: você honra primeiro a Deus, e depois você ajuda quem precisa. Diga de novo: você honra primeiro a Deus, e depois você ajuda quem precisa. Mas não deixe de honrar o Senhor, e não vá na onda dos discípulos de Jesus, principalmente Judas, que era o tesoureiro. A gente podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Ele não estava preocupado com pobres. Ele era ladrão, mentiroso, não estava preocupado com os pobres.
Os discípulos, é verdade, podia ter dado aos pobres, mas ela resolveu honrar o Senhor primeiro. E ele disse, ela está me honrando. Os pobres vocês sempre terão com vocês, ajude depois, vão estar sempre aí, ajudem depois, mas vocês têm que me honrar em primeiro lugar. Alguém está me ouvindo aqui? Amém ou não amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Servir a Deus em outro nível, viver a fé em outro nível. Viver a fé em outro nível é não ter reservas para derramar a sua vida na presença do Senhor. É dizer não para tudo. Tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Tudo aquilo que tem sido uma pedra de tropeço na tua vida. Tudo aquilo que tem sido um empecilho para que as promessas de Deus se cumpram. E Deus está esperando um posicionamento do seu e dizer, Deus, eu não quero mais, tira isso da minha vida, eu não quero mais viver assim. E aí você derrama a sua vida sem reservas, por completo, 100%, não é 99%, não adianta você chegar aqui e entregar 99%, não adianta você chegar aqui e entregar 99%. Alguém está me ouvindo aqui? Quem já colocou o computador na internet e ficou lá rodando e 99%, 99%, 99%, 99%, se não chegar aos 100, não vai pegar a internet, irmão. Você está me ouvindo? Não adianta eu entregar metade da minha vida, 40% da minha vida. Eu tenho que entregar a minha vida para Deus por completo. Como disse o apóstolo Paulo, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Amém? Diz aí, servir a Deus não é para gente acomodada, preguiçosa, desleixada. Servir a Deus não é para qualquer um. Não é ser como a maioria, é ser como a minoria. É fazer o que ninguém faz, é ousar onde ninguém ousa, é agir onde ninguém age, é ser extravagante na sua adoração. Ser extravagante na sua adoração, ser exagerado na sua. Não tem problema, se é uma coisa que não tem problema você ser exagerado, é na sua adoração ao Senhor. Alguém está me ouvindo aqui? Diga, seja exagerado em derramar seu coração na presença de Deus. Seja exagerado no seu clamor. Seja exagerado quando você for pedir a Deus por um milagre, como nós vamos fazer aqui agora pela manhã. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração.